Olá, estudantes do Paraná! Vamos mais uma aula de ensino religioso. Meu nome é Juan Carlos e vamos começar essa aula. Antes de nós começarmos a aula, não esqueça de registrar a vossa presença no Google Classroom, tá? Fazendo a atividade obrigatória que está lá. Caso você não tenha acesso à internet, por favor, faça a atividade impressa e entrega no dia da merenda escolar em sua escola. Então vamos à aula de hoje. Nesta aula, veremos o que é diálogo interreligioso, como as religiões dialogam, como os líderes religiosos e as organizações mundiais promovem a paz entre as nações e os povos. Tá? Diálogo interreligioso. Aqui nós temos exemplo, de vários líderes religiosos dialogando entre si. Tá? Padres, rabinos, monges budistas, muçulmanos e assim vai. O objetivo desta aula é demonstrar como se dá o diálogo entre as diferentes lideranças religiosas das mais diferentes culturas que buscam retratar o bem comum em benefício da humanidade, da mesma forma mostrar quais são as nações e pessoas que lutam pela paz mundial. Então nós vamos tentar falar aqui o que nós podemos pensar na religião em que ela não pode, de certa forma, provocar a guerra e o conflito, mas sim o diálogo, a relação de paz, a busca por uma harmonia entre elas, a busca por um bem comum entre elas. O que é diálogo? Muitos problemas familiares têm origem na falta de diálogo. No nosso dia a dia, ouvimos muitas vezes esta expressão, mas que sentido nós usamos a palavra diálogo? O que seria de fato um diálogo? O que é diálogo? Na linguagem popular, diálogo é uma conversa entre duas ou mais pessoas que trocam ideias, com vista a um entendimento e uma concordância para conviverem umas com as outras, buscando a paz, a união, o amor e a fraternidade. Sem diálogo, sem conversa, sem troca de ideias, as pessoas não conseguem se entender. Então, isso é a primeira forma de entendimento, de tentar compreender o outro e tentar respeitar o outro, também através do diálogo. Por que a necessidade de diálogo entre povos e culturas diferentes? Hoje, num mundo marcado pelos meios de comunicação, migrações, independência econômica, o diálogo entre culturas é uma exigência da convivência e sobrevivência de todas elas, pois o diálogo entre as culturas faz parte da responsabilidade de um projeto de vida pela paz mundial. Então, hoje nós vivemos num mundo muito tecnológico, as pessoas quase não se dialogam mais pessoalmente. Existem as redes sociais, existe o WhatsApp, existe o Facebook, existe o telefone. Então, tudo isso é uma comunicação a longa distância, mas não deixa de ter ainda o diálogo, que é uma forma de relação. O que é diálogo? A construção de diálogo entre as culturas é uma tarefa permanente, que ela é fixa. Essa tarefa, enquanto processo educativo sem fim, pode ter duas finalidades, a compreensão e o respeito. Então a gente tem que saber compreender o outro e respeitar a diferença de opiniões de cada um. Compreensão e respeito entre as culturas não são atitudes que nascem com as pessoas, pois toda e qualquer pessoa deve ser educada para isso. Para você saber respeitar, para você saber compreender a cultura e a diferença religiosa de uma pessoa a outra, você tem que aprender a ser educado por isso. Por isso que é importante o ensino religioso nesse sentido. O diálogo verdadeiro é animador, por liberdade total, liberdade plena, total liberdade para todas as pessoas, não podendo ser movido por oportunismo. Não se pode exigir nada do outro, senão a disposição de ouvir, compreender e respeitar. Você não deve impor religião, você deve respeitar a cultura que a pessoa tem, a religiosidade que ela se dá bem naquele sentido. O diálogo exige humildade, tolerância. Tolerância representa respeito, abertura e respeito ao diferente. Não basta, porém, abrir-se à diversidade. É preciso assegurar a liberdade e a dignidade do outro. Então, se a pessoa tem uma religião diferente daquela convicção que você tenha,
você tem que saber respeitar, porque está dentro da dignidade dela saber respeitar nesse sentido. Tá? Um diálogo interreligioso. Uma das figuras mais marcantes do diálogo interreligioso foi o Papa João Paulo II, sendo também o primeiro Papa católico a visitar uma sinagoga judia e uma mesquita muçulmana. Aqui você vê o Papa João Paulo II sentado com um sheik, né, representante da mesquita muçulmana. Então, há um diálogo entre líderes, né, entre duas religiões praticamente opostas entre si. Tá? Então, vamos agora aos conhecimentos, a preparar os conhecimentos dessa parte da aula. De que forma o diálogo entre as religiões consegue proporcionar a paz entre elas? Letra A, através da educação, compreensão e respeito entre elas? Letra B, através da união, amor e fraternidade? Letra C, através da liberdade, humildade e tolerância? Ou letra D, todas as alternativas estão corretas? Vou deixar um tempo para vocês responder, em seguida voltamos com a aula.
Então, pessoal, vocês responderam as questões lá, colocaram no caderno, copiaram certinho as alternativas e as respostas? Vamos então a responder a questão. De que forma o diálogo entre as religiões consegue proporcionar a paz entre elas? Letra A, através da educação, compreensão e respeito entre elas. Letra B, através da união, amor e fraternidade. Letra C, através da liberdade, humildade e tolerância. Ou letra D, todas as alternativas estão corretas? Qual que vocês realmente responderam, pessoal? A letra D, todas as alternativas estão corretas. Por quê? Através da educação, compreensão e respeito entre elas, porque você consegue ter, digamos, paz através do diálogo entre o respeito e a compreensão, que era o ponto que eu falei na aula, na parte anterior. Através da união, do amor e da fraternidade, que também representa o respeito entre elas. Através da liberdade, humildade e tolerância, né? Que também está relacionado à ideia de você ter um diálogo. Então, por isso, todas elas estão corretas. Viagem apostólica aos Emirados Árabes. Aqui nós temos o exemplo do Papa Francisco, o atual Papa, né? Visitando de novo aqui os Emirados Árabes, que são um país onde a maior parte das pessoas tem a religião muçulmana, tá? Em sua viagem aos Emirados Árabes, em 4 de fevereiro de 2019, o ano passado, o Papa Francisco I deixou dito em seu discurso que o diálogo interreligioso é uma condição necessária para a paz no mundo e para assegurar o desenvolvimento humano. Não se pode usar o nome de Deus para justificar a violência, e sim usar o amor a ele e ao próximo. Então, muitas religiões, durante a história, se nós pensarmos bem, usavam o nome de Deus para fazer a guerra. Aqui, hoje, na atualidade, a maior parte dos líderes pensa que a religião não tem que buscar o conflito e a guerra, e sim buscar a paz, o amor, o respeito entre as nações e entre os povos. Tá? Na viagem apostólica aos Emirados Árabes, o Papa deixou dito essa mensagem em sua carta, onde ele vai colocar. Eu coloquei alguns pontos da carta aqui para nós compreendermos, entendermos o que ele está querendo dizer nesta viagem. A marca dessa viagem representa uma pomba com um ramo de oliveira, né? Pomba com ramo de oliveira é o símbolo da paz. É uma imagem que nos traz a memória e a narração do dilúvio, aquela história da Bíblia que vocês conhecem, presente em várias tradições religiosas. Segundo a narração bíblica, para preservar a humanidade da destruição, Deus pede a Noé para entrar na arca com sua família. Hoje, também nós, em nome de Deus, para salvaguardar a paz, precisamos entrar juntos como uma única família, numa arca onde possa haver a fraternidade entre as religiões, ou seja, o respeito, a união entre as religiões, apesar de serem diferentes, a gente tem que viver como se fosse uma família de seres humanos. Tá? Então aqui nós temos a imagem da pomba com o ramo de oliveira como símbolo da paz, né? De uma forma mundial aí. O ponto de partida é reconhecer que Deus está na origem da única família humana, Criador de tudo e de todos. Quer que vivamos como irmãos e irmãs, morando nesta casa comum da criação que Ele nos deu, que é o próprio planeta Terra, né? O mundo pertence ao ser humano. Então todos nós somos iguais, somos seres únicos, né? E temos que viver entre irmãos dentro deste mundo, tá? Que, apesar das diferentes culturas, todo mundo é ser humano. Não se pode honrar o Criador sem salvar o sagrado de cada pessoa e de cada vida humana. Cada um é igualmente precioso aos olhos de Deus. Com efeito, Ele não olha a família humana com um olhar de preferência, que exclui, mas com um olhar de benevolência que inclui. Então, muitas religiões segregam, de uma certa forma, determinados tipos de pessoas. Aqui, o Papa está querendo dizer que não se deve ter separação de pessoas, ou de religiões, ou de culturas. A pessoa tem que saber respeitar a diferença de cada povo ou nação, que é diferente, mas que todos nós somos irmãos. Né? Assim, em nome de Deus, Criador, é preciso condenar qualquer forma de violência.
porque seria muito grave utilizar o nome de Deus para justificar o ódio e a violência contra o irmão, religiosamente. Não há violência que se possa justificar. O desejo, o compromisso desse país em tolerar e garantir a liberdade de culto contrapõe-se ao extremismo e ao ódio. Então, essa forma de você ter a liberdade de culto, a forma de você dialogar, você tem que evitar o ódio e o extremismo, né? Que muitas religiões usam o ódio contra as outras. Isso é errado. As pessoas têm que pensar em dialogar com aquilo que é diferente delas, né? Quanto ao futuro do diálogo interreligioso, a primeira coisa que devemos fazer é rezar. É rezar uns pelos outros, somos irmãos. Sem o Senhor, nada é possível. Com Ele, tudo se torna possível. Não há alternativa, ou construiremos juntos o futuro, ou não haverá futuro. De modo particular, as religiões não podem renunciar à tarefa de construir pontes entre povos e culturas. Então ele diz que você não tem que construir muros, você tem que construir pontes, você tem que saber conviver no mesmo espaço, ou numa mesma sociedade, numa mesma cidade, no mesmo país, com diferentes culturas, tá? Com diferentes pessoas que são de fato diferentes, mas são iguais como conceito de ser humano. Tá? Então vamos agora às atividades do conhecimento aí novamente. Marque V para verdadeiro e F para falso. Primeira questão. Para o Papa Francisco I, o diálogo interreligioso é uma condição necessária para a paz no mundo? Segunda alternativa. A marca da viagem aos Emirados Árabes representa uma pomba com um ramo de oliveira, símbolo da paz? Terceira questão. Para o Papa, a primeira coisa para o futuro do diálogo interreligioso seria rezar uns pelos outros? Ou a última alternativa, o futuro das religiões estaria em unificar povos e nações numa única cultura, criando uma religião universal? Vou deixar no tempo para responder, em seguida voltamos com a aula.
Então, pessoal, vocês responderam as questões lá, colocaram no caderno, copiaram as questões, as alternativas, fizeram as respostas lá de verdadeiro e falso. Vamos ver qual que é a resposta correta aí. Marque V para verdadeiro e F para falso. Para o Papa Francisco I, o diálogo interreligioso é uma condição necessária para a paz no mundo? Segunda alternativa, marca da viagem aos Emirados Árabes representa uma pomba com um ramo de oliveira, símbolo da paz? Terceira questão, para o Papa, a primeira coisa para o futuro do diálogo interreligioso seria rezar uns pelos outros? Ou a última questão, o futuro das religiões estaria em unificar povos e nações numa única cultura, criando uma religião universal? Qual que vocês responderam verdadeiro e qual que vocês responderam falso? Na realidade, as três primeiras são verdadeiras e a última é falsa. Eu vou explicar por quê. A primeira, Papa Francisco, o diálogo interreligioso é uma condição necessária para a paz no mundo. Sim, é através do diálogo que você consegue propor a paz, como eu falei para vocês. A marca da viagem aos Emirados Árabes representa uma pomba com um ramo de oliveira, símbolo da paz? Sim, a pomba com o ramo de oliveira é o símbolo da paz. Então, essa questão é a verdadeira. Para o Papa, a primeira coisa para o futuro do diálogo interreligioso seria rezar um pelos outros? Sim, o rezar, o orar, o louvar é uma das condições para que as pessoas tenham a comunicação e o diálogo entre si. E a última, o futuro das religiões estaria em unificar povos e nações. Sim, unificar povos e nações no sentido de união. Numa única cultura, criando uma religião universal? Não, você tem que conviver com as diferentes culturas e as diferentes religiões. Não criar uma cultura única e uma religião única. Isso daí seria, de uma certa forma, impor uma certa cultura, impor uma certa religião, o que é errado, né? Então, agora vamos à segunda parte da aula, que fala sobre a necessidade da paz mundial, né? A palavra paz significa harmonia entre os indivíduos, né? O indivíduo ter uma união, uma harmonia, uma relação recíproca com o outro, a comunidade. A construção da paz impõe-se hoje, mais do que nunca, uma tarefa para toda a humanidade. Então, todos os seres humanos buscam, né, ter a paz. O sentido da paz não é só a eliminação da guerra, não é só eliminar guerra com a paz, mas a criação de uma justiça para todos os homens e nações, formarem uma comunidade solidária e fraterna. Uma comunidade solidária e fraterna em que você tenha, né, uma certa, digamos, relação de respeito entre as diferentes culturas. Assim, não podemos falar somente em igualdade, mas também em aceitar as diferenças, igualdade nas diferenças, atingindo uma situação de justiça necessária à paz mundial. Guerras e conflitos são, sem dúvida, uma prática contra os direitos humanos, as liberdades, a igualdade e a própria vida. É ameaçada a cada novo conflito. Como tal, a necessidade da paz torna-se uma questão de sobrevivência da espécie humana. Hoje, muitos países estão em guerra, né? Muitos conflitos em muitos países ainda não buscaram uma relação de diálogo, de respeito à cultura, de respeito entre um indivíduo dentro de uma comunidade. Então, isso tem que ser buscado. Então, tem se lutado muito, né, durante séculos para que a humanidade possa ter a identidade de viver em comunhão fraterna com o que é diferente. Tá? O Prêmio Nobel da Paz, que vocês já devem ter ouvido falar muito, né, é uma homenagem a toda pessoa que luta em prol da humanidade. Ou seja, pessoas que realizam atos ou ações pela paz e fraternidade mundial, que lutou pela redução das guerras e se esforçou para manter os tratados de paz entre as nações. Em todas as matrizes religiosas, temos homens considerados homens da paz, que ganharam ou foram indicados a esse prêmio. A criação desse prêmio foi dada por um cara chamado Nobel, né? Esse cara foi o cara que criou a dinamite, um instrumento de guerra, né? E ele usou, por exemplo, toda a sua riqueza para dar vários prêmios às pessoas. Prêmios da literatura, prêmios da física, prêmios da química, prêmios da medicina e o prêmio da paz, que seria o prêmio a pessoas que lutassem por um direito a dar a paz ao mundo. Tá? Então, nós vamos ver quais são realmente os homens indicados da paz, né, dentro das matrizes religiosas aqui colocados.
Homens da Paz. Lamo Trongpa, Dalai Lama, líder espiritual tibetano, nasceu numa família de agricultores, numa aldeia do Tibete. Aos 2 anos, é reconhecido pelos monges tibetanos como a reencarnação de Dalai Lama, uma das reencarnações do Buda. Ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1889, em reconhecimento da sua campanha pacifista para acabar com a dominação chinesa no Tibete. Então, ele é da matriz oriental, né? Aquela da aula anterior que nós estávamos vendo. Então, ou seja, ele busca, de certa forma, tá, através do seu país que ele foi expulso, a tentar reunificar a paz ali da dominação chinesa que se deu no período da Guerra Fria, né, onde foi invadido o seu país. Hoje, ele vive, de fato, na Índia. Né? Martin Luther King, líder negro, pacifista e pastor norte-americano. Nasceu em Atlanta, nos Estados Unidos, lutava pela liberdade e direitos civis dos negros americanos. Tinha um sonho de ver brancos e negros juntos. Em 1968, ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Né? Ele foi um líder americano, pastor evangélico, né? Que lutava pelos direitos dos negros, que nos Estados Unidos havia uma certa segregação, né, entre brancos e negros, que branco não podia ir, onde negro iria. Então, houve uma situação assim. E isso é uma coisa que muito vem se conquistando. Né? Hoje, você vê nos telejornais, né, a luta pela resistência dos negros, de que os negros realmente representam também o ser humano, a humanidade, como os brancos também fazem parte da humanidade. Tá? Outro representante, né, o Martin Luther King é da matriz ocidental. Tá? O Desmond Tutu, que é um dos que eu já comentei aqui também, seria da matriz africana. É um dos mais conhecidos ativistas dos direitos humanos da África do Sul. Bispo católico, ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1984, pelos esforços para acabar com o apartheid, uma política de segregação que separava a sociedade entre negros e brancos. Então lá também havia, né, na África do Sul, uma segregação, né, de separar brancos e negros. Então esse cara foi um dos caras que lutou, né, pelo direito à paz na África do Sul. Apesar de ele pertencer à matriz ocidental, ele representa também a matriz africana, por ser africano. Tá? Já o cacique Raoni seria uma pessoa que foi indicada ao prêmio. Ele não chegou a ganhar o Prêmio Nobel, mas ele foi indicado ano passado para ganhar o Prêmio Nobel, que representa a matriz indígena. O cacique Kayapó já é conhecido internacionalmente pela luta em prol da Amazônia e dos direitos dos povos indígenas. Ao longo de 2019, reuniu-se como o presidente francês Emmanuel Macron, seguido por um encontro com o Papa Francisco no Vaticano. Aí nós tivemos a relação do diálogo interreligioso entre o Papa e o indígena. O nome de Raoni apareceu como um dos concorrentes ao Prêmio Nobel da Paz, mas ele não chegou a ganhar. Ele chegou a ter a concorrência, foi na França, lá fez o discurso defendendo a ideia dos direitos dos povos indígenas. Tá? Agora nós vamos ver um vídeo que fala justamente da questão da luta do cacique Raoni pelo direito dos povos indígenas ali, do respeito à paz entre essa cultura. Tá bom? Tamnia, ne kabia moya fundu kajiye, ane moye, yaka meo big following kid. Ye mea yo mea moya ne kaju, ye meo big following kid kumen.
me pegou cre, Brasília também. Então, pessoal, nesse vídeo mostra justamente, né, a luta pelos indígenas com relação a deixar em paz. Eles estão dizendo mesmo no vídeo que eles não querem guerrear com ninguém, contra o governo, contra qualquer situação. Eles querem defender o que é o direito deles, a terra e a paz, né, dentro da sua própria comunidade, o respeito a eles. Então é isso que ele está querendo falar dentro do vídeo, tá? E por essa luta, por esse respeito, é que ele acabou ganhando o prêmio Nobel, tá bom? Então vamos agora ao quiz. Com relação à paz mundial, é correto afirmar: letra A palavra paz significa a harmonia entre o indivíduo e a comunidade? Letra B, o sentido da paz é somente a eliminação da guerra? Letra C, o Prêmio Nobel da Paz é uma homenagem aos que lutam somente para o fim da guerra? Ou letra D, somente homens religiosos ganham o Prêmio Nobel? Vou deixar no tempo para você responder, em seguida voltamos com a aula.
Então, pessoal, vocês responderam as questões lá, colocaram certinho no caderno? Pessoal, antes de eu começar a responder a questão, eu fiz um erro, tá, no comentário do Raoni. Na verdade, ele não ganhou o prêmio Nobel, ele foi indicado, tá? Eu que errei ao falar no finalzinho ali, tá bom? Com relação à paz mundial, é correto afirmar que, letra A palavra paz significa harmonia entre indivíduos e a comunidade. Por que está errado as outras? O sentido da paz é somente a eliminação da guerra? Não, ele tem outras coisas além da eliminação da guerra. O Prêmio Nobel da Paz é uma homenagem aos que lutam somente para o fim da guerra? Não, eles são aqueles que lutam por justiça, por dignidade, por respeito, tá? Somente os homens religiosos ganham o Prêmio Nobel? Não. Tem, por exemplo, outras pessoas que não são religiosas que ganharam o Prêmio Nobel, inclusive o Barack Obama, que foi o ex-presidente dos Estados Unidos, tá? Próxima questão. Com relação aos homens da paz, é correto afirmar, letra A, em todas as matrizes religiosas, temos homens considerados homens da paz que ganharam ou foram indicados a esse prêmio? Letra B, Dalai Lama, líder religioso do Tibete, pertence à matriz oriental? Letra C, Martin Luther King, líder negro e pastor americano, pertence à matriz ocidental? Ou letra D, todas as alternativas estão corretas? Vou deixar no tempo para você responder e em seguida voltamos com a aula.
Então, pessoal, vocês responderam lá no caderno certinho qual é a questão correta? A letra D, todas as alternativas estão corretas, tá? As outras estavam, todas elas estão realmente relacionadas à ideia de o homem, né, qual a relação aos homens da paz. Finalizando, a fé ou a crença, não importa qual seja, enche a vida de esperança. Se Deus é amor e se amar entende-se respeito, Deus só pode estar no coração de quem respeita o próximo. Não deveria ser intenção de nenhuma religião convencer alguém sobre uma verdade única, tá? Então ninguém deve impor uma religião a outro, tem que saber respeitar. Sejamos capazes de imaginar a preocupação daquele que não souberam praticar o respeito ao se deparar com um Deus que é só amor e que por isso mesmo não tolera nenhum tipo de preconceito ou injustiça. Que o diálogo nos ajude a encontrar estratégias de unir todas as religiões na busca de um bem comum, independente das suas diferenças de credo e doutrinas. Isso não inclui só os religiosos, inclui também os que não acreditam em nenhum Deus ou nenhuma religião. Nesta aula, aprendemos o que é diálogo interreligioso, bem como as religiões e os líderes de cada religião buscam lutar pela paz entre os povos, culturas e nações do mundo todo, tendo como meta o respeito, a compreensão pelas diferenças. Eu espero que vocês todos tenham entendido esta aula e aguardo vocês na próxima. Até mais!